Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai discutir o fundamento epistemológico do modelo de seleção por consequências que a gente viu em outra disciplina. Então, a ideia é a gente entender como é que, filosoficamente, ele se estrutura. E a gente vai fazer isso fazendo uma discussão entre duas perspectivas a respeito da questão da seleção natural. Uma chamada de neodarwinismo e a segunda chamada de neolamarquismo. A gente vai ver o que é cada uma dessas posições, entender com exemplos e definições sobre o que é que cada uma propõe, e inclusive falar um pouco a respeito delas e a questão do comportamento humano, para a partir daí fazer uma contraposição e mostrar como é que as ideias do Skinner se posicionam com relação a essas duas posições. Vamos começar. O neodarwinismo ele é uma corrente de pensamento dentro da biologia sobre como é que o processo de seleção natural descrito por Darwin acontece. O neodarwinismo ele também pode ser chamado como teoria sintética da evolução, mas o nome mais comum é neodarwinismo mesmo, e é esse que a gente vai utilizar ao longo dessa aula. Então, qual é a ideia do neodarwinismo? Que para você entender como é que as espécies mudam, como é que elas se transformam, você precisa articular três elementos de estudo, três campos de pesquisa. O primeiro campo de pesquisa é a seleção natural darwiniana, ou seja, aquilo que a gente já estudou em outro momento, de que as espécies elas vão se modificando no decorrer do tempo a partir de um processo de seleção que é feito pelo ambiente externo. Em seguida, um outro campo é a genética, que é o campo de pesquisa de como os genes determinam a construção do corpo, como é que os genes determinam a forma como os órgãos vão ser montados, como é que as células vão funcionar. A genética explica como é que ocorre a reprodução, né? Então a genética é o campo de estudo dos genes. E o terceiro é a sistemática. A sistemática ele é um campo taxológico, ou seja, eles vão classificar os seres vivos a partir das suas características. De uma forma bem simples, por exemplo, nós somos mamíferos, uma vez que a gente tem uma característica de que quando nascemos dependemos do leite materno. Então, nós vamos classificar nós, seres humanos como mamíferos. E vamos classificar todas as outras espécies a partir das suas características. Então, tem mamíferos, répteis, anfíbios e por aí vai. Então, a sistemática ela observa características anatômicas e funcionais para classificar onde cada espécie se localiza na árvore da vida. Ou seja, como cada espécie se posiciona em relação às outras a partir das suas características. O neodarwinismo é a articulação de tudo isso, são informações e dados de pesquisas que vêm desses três elementos para montar um modelo sintético, ou seja, unificado, de como a evolução acontece. Por isso que o neodarwinismo também é chamado de teoria sintética da evolução, porque ele sintetiza esses três campos em uma coisa só, para dizer como as espécies se transformam. Dentro da concepção neodarwinista, nós temos a seguinte situação. Vejam que aqui eu tenho uma série de membros de uma espécie que eu estou representando como carinhas, digamos assim, né? Cada um com uma certa variação de cor, e entendam essas variações de cores como pequenas variações em alguma característica dessa espécie, como, por exemplo, altura, quantidade de dentes na boca, e por aí vai, qualquer característica dessa espécie. E essa variação que a gente encontra dentro dessa espécie inicialmente, né, vemos que nós temos aqui carinhas amarelas, azuis, uma mais ou menos avermelhada. Essa variação aqui, ela decorre de dois elementos. Primeiro, mutação, e em seguida, recombinações genéticas. Para o neodarwinismo, a origem da variabilidade genética, a origem da variação dentro da espécie, ela vem apenas da mutação e de recombinações genéticas. Então, a origem da variabilidade genética é apenas interna ao organismo. Apenas aquilo que acontece dentro do corpo, em especial mutação e recombinação genética, explicaria as variações dentro de uma espécie. Então, vejam que o modelo neodarwinista ele é um modelo internalista. O que quer dizer um modelo internalista em filosofia? Quer dizer que esse modelo
busca as explicações dentro do seu objeto de estudo. É isso que quer dizer um modelo internalista. O neodarwinismo busca as explicações da variabilidade genética dentro do seu objeto de estudo, que é o corpo. Então, dentro da mutação, ou seja, dentro do corpo ocorre a mutação, ocorrem as recombinações genéticas, e isso é suficiente no modelo neodarwinista para explicar por que a gente tem a variação. A partir daí, viria a seleção natural feita pelo ambiente, que iria selecionar essas variações que nasceram de dentro do corpo, modelo internalista. Então, de dentro do objeto de estudo, estaria a explicação da variação. Caberia ao ambiente fazer a seleção disso que se originou dentro do corpo. O neodarwinismo, ele recebe várias críticas atualmente, tanto originadas na biologia, dos próprios biólogos, como também de alguns antropólogos e analistas do comportamento. Eu vou apresentar para vocês duas críticas aqui inicialmente, depois a gente vai discutir outras. A primeira é a questão da epigenética. A epigenética é um campo da biologia que já tem uma série de pesquisas e muitos dados, já é um campo muito rico de informação, que aponta que certas experiências de vida e certas experiências ao longo da história de um sujeito podem alterar a expressão gênica. O que é a expressão gênica? A expressão gênica é a maneira como um gene vai se expressar. É mais ou menos assim. Alguns genes, e já há estudos que confirmam isso, eles se ligam ou desligam, eles ativam ou desativam o seu funcionamento a depender do que acontece na história de vida do sujeito. Ou seja, passando por uma determinada experiência, um gene pode ligar ou pode desligar. E há situações muito interessantes, que a depender da experiência, a depender do gene, há alguns que, ao serem ligados, eles são transmitidos para os descendentes ligados. Ou, ao serem desligados, eles são transmitidos para os descendentes desligados. Ou seja, aquilo que o sujeito viveu na vida dele pode, em determinados casos, em determinadas circunstâncias, para determinados genes e determinadas características, ou seja, não é uma coisa universal, não é para qualquer caso, né? Mas há sim casos em que aquilo que o sujeito viveu na sua vida pode alterar o modo do gene funcionar e alterar o gene que os seus descendentes vão receber. Uma certa característica, caso entre nesse quadro no campo da epigenética, pode passar a ser transmitido com a alteração que foi vivida e não formação de um gene novo, que seria o caso apontado pelos neodarwinistas. Né? Para um neodarwinista, a mudança no descendente ela só vem de dois fatores: recombinação genética ou mutação. O que a gente está falando agora é que, além da recombinação genética e além da mutação, o campo de estudo da epigenética aponta que experiências ao longo da vida de um organismo podem alterar a maneira como a variabilidade genética vai acontecer nos descendentes. Pode alterar até mesmo a variabilidade genética no próprio sujeito que está passando pela experiência. De forma que nós temos dados que questionam seriamente a validade do neodarwinismo. O segundo ponto que eu vou apresentar aqui para vocês é o da mudança de nicho geográfico. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma espécie, por exemplo, ela pode interferir de forma direta e imediata na sua seleção natural. Como? Simples, interferindo no nicho. Falando de outra forma, falando de uma forma mais simples, mudando o ambiente. Se o ambiente seleciona as características de uma espécie, se a gente, de forma direcionada ou não, mas se a gente muda o ambiente que seleciona as características da nossa espécie ou de alguma outra espécie está modificado. Então, a gente pode interferir de forma direta, intencional ou não, na estrutura do ambiente, que, por sua vez, altera aquilo que vai ser selecionado, aquela característica de uma espécie que vai ser selecionada. Então, se a gente se muda
de um local para o outro. Ou a gente muda o local em que a gente vive, se a gente transforma o local, o ambiente físico em que a gente vive, a gente está interferindo de forma direta na variabilidade biológica de uma espécie. Ou seja, novamente, é uma forma de interferir na variabilidade genética que não passa pela mutação e que não passa pela recombinação de genes. Então, o neodarwinismo ele não incorpora a epigenética e ele não incorpora a mudança de nicho geográfico, que são fenômenos reconhecidamente capazes de alterar na variação biológica. E para a gente da psicologia, isso é extremamente importante, porque a gente está falando de história de vida, interferindo no primeiro nível de seleção, interferindo na seleção natural. E a gente está falando de interferências coletivas, práticas sociais e culturas, interferindo de forma direta na maneira como a seleção natural vai acontecer, e aí entra uma interferência direta na maneira como comportamentos reflexos e operantes também vão acontecer. E o neodarwinismo, ele apresenta uma relação unidirecional dos genes para com a evolução e o desenvolvimento e a aprendizagem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o neodarwinismo ele entende que os genes, nas suas mudanças internas, no seu modelo ali internalista, só com o que acontece ali dentro do mundinho do gene, implica e determina de forma direta como o desenvolvimento da espécie vai acontecer e como o processo de aprendizagem vai acontecer. Determina também quais são as condições de possibilidades do processo de evolução. Tudo ali dentro daquele mundinho dos genes, se você entender tudo aquilo ali, você já seria capaz de ver como é que o processo do desenvolvimento vai acontecer, como é que a aprendizagem vai acontecer e quais são as condições de possibilidade do processo evolutivo. Daí eu vou apresentar para vocês uma citação de Lopes e Laurenti, em que eles explicam qual é o problema disso. O que emerge dessa questão que eu apresentei para vocês é uma narrativa evolutiva em que o organismo é fechado, separado do seu ambiente, entendido apenas como um locus, como um espaço de mutação e recombinação randômicas de genes. O que acontece dentro do corpo seria condição explicativa suficiente para indicar para onde tudo o que vem depois vai acontecer. É um modelo internalista, olhando para dentro, você teria todas as explicações do que vai acontecer lá para frente. Na biologia, o modelo que vai, digamos assim, questionar de forma direta o neodarwinismo é chamado de neolamarquismo. Bem, veja o nome, neolamarquismo. Então a gente está falando que o modelo que vai se opor ao neodarwinismo, ele vem das ideias de Lamarck, de alguma forma que eu vou explicar para vocês. Mas não é o Lamarck de forma original, É um novo lamarquismo, são algumas ideias do Lamarck repaginadas. E para entender essa repaginação das ideias do Lamarck, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o lamarquismo. O lamarquismo, ele é uma corrente da biologia que não tem muitos defensores hoje em dia, Praticamente a coisa do lamarquismo é meio como terra plana, ninguém dá muita bola. Mas o lamarquismo ele foi proposto por um naturalista francês. Naturalista é um termo utilizado na época, século XIX, para indicar aquelas pessoas que estudavam a natureza. Ele era um naturalista francês e o Lamarck ele propôs em 1809 a primeira teoria sistematizada, ou seja, a primeira teoria organizada para tentar explicar por que as espécies mudam, por que elas são de um jeito durante um tempo, depois elas ficam diferentes. E o lamarquismo ele é muito famoso devido a um que se chama de erro teleológico. Ele é muito famoso por um erro interno. O erro é dizer que as espécies ou os membros de uma espécie mudam para atingir intencionalmente um determinado objetivo. É aquele exemplo clássico do pescoço da girafa, que vocês devem ter estudado no colégio. É a ideia de que a girafa cresce o pescoço ao longo das gerações para poder alcançar as folhas das árvores mais altas, ou os frutos das árvores mais altas. Ou seja, no que as árvores são mais altas, as girafas, a cada geração, aumentariam intencionalmente o seu pescoço. Você teria o papai girafa, que fica tentando esticar o pescoço para cima. No que ele tenta esticar o pescoço para cima, esse pescoço vai ficando mais forte, com a musculatura mais treinada, e essa musculatura mais treinada, esse pescoço que vai esticando para frente pelo uso, seria passado para os descendentes.
que por sua vez faria um movimento de maneira que a cada geração você teria, pelo uso da esticadinha do pescoço, do treino muscular do pescoço, um pescoço cada vez mais alto, até chegar ao pescoço enorme das girafas que a gente tem hoje. Isso é um erro clássico, né? Mas que deixou a teoria do Lamarck conhecida por causa disso. Vamos resumir então as ideias do Lamarck. Você tem a lei do uso e desuso, que é a ideia de que quanto mais você usa uma característica sua, mais aquela característica vai ficar fortalecida, digamos assim. E quando eu falo de características, são características biológicas. Então a ideia do Lamarck é que quanto mais você usa uma certa característica do seu corpo, mais fortalecida essa característica vai ficar. E também tem o desuso. Quanto menos você usa uma determinada característica biológica sua, mais enfraquecida, né? Mais essa característica vai perder força, pelo fato de que você não está utilizando ela. E a segunda lei que caracteriza as ideias do Lamarck é a lei da transmissão. A lei da transmissão, ela aponta que aquela característica fortalecida pelo uso ou aquela característica enfraquecida pelo desuso vai ser passada para os descendentes. Então, a articulação dessas duas leis forma o lamarquismo. Na biologia, o neolamarquismo ele não se vê como uma corrente antagônica à seleção natural darwiniana, nem antagônica até mesmo ao neodarwinismo. Eles se entendem como uma atualização. Enquanto que o neodarwinismo utilizava apenas genética e recombinação genética para explicar a variabilidade, os neolamarquistas acrescentam outros elementos. Ou seja, eles não negam que mutação e recombinação genética acontecem, existem e são relevantes, têm o seu lugar. Eles acham apenas que isso é pouco, que precisa incluir outros elementos, adicionar outras fontes de origem da variabilidade biológica, da variabilidade genética de uma espécie. Então eles se entendem como uma atualização, uma ampliação a partir dos dados de uma teoria, mas não como um movimento que veio negar Darwin, negar os estudos da genética, da taxonomia e por aí vai. Eles se veem como uma atualização. Tá, e como é que isso se relaciona com o behaviorismo radical e as ideias do Skinner? Bem, inicialmente o Skinner ele se posicionou filiado ao neodarwinismo. Ele se apresentou inicialmente como um neodarwinista. Segundo Laurenti, vou aqui apresentar uma citação dela para vocês, tecendo paralelos com a seleção natural, Skinner estendeu a ideia de variação randômica para explicar a origem e a evolução de operantes e de práticas culturais, ou seja, ele pegou o modelo de seleção natural, pegou o neodarwinismo, inclusive com os estudos da genética, e disse, olha, comportamento operante e cultura apresentam variações, assim como os genes apresentam variações, e são selecionados pelo ambiente, assim como os genes são selecionados pelo ambiente. E isso de forma inicial. De maneira inicial, na sua teoria, ele se filiou ao neodarwinismo, entendendo que comportamento operante e práticas culturais seriam selecionados de forma semelhante ao que acontece na seleção natural. Vamos continuar com outra citação do texto sobre isso. No entanto, Skinner parece admitir que nem todas as variações são randômicas. Isso aqui é importante, gente. Skinner admite que nem todas as variações são randômicas. Aqui já temos um ponto de ruptura com o neodarwinismo, sugerindo a possibilidade de variações dirigidas, ou seja, intencionalidade, ou induzidas pelo ambiente. Né? Entendendo que a cultura pode ser ambiente também, sobretudo nos níveis ontogenético e cultural. Isso fica claro na discussão skinneriana dos ambientes indutores de criatividade no contexto educacional. O Skinner tem vários artigos que ele discute comportamento criativo dentro da sala de aula. Como é que, por exemplo, a gente poderia construir uma sala de aula que tornasse, potencializasse a ocorrência de criatividade entre os alunos. Então, se a gente está falando aqui de como a gente pode estruturar um ambiente de forma intencional, como a gente pode mudar o ambiente físico e o ambiente social de forma a selecionar e a ampliar a ocorrência de comportamentos criativos. Isso aqui não bate com o neodarwinismo. Lembrem-se, o neodarwinismo ele olha para dentro
ele olha para o que acontece dentro para explicar o que está vindo por aí. O que o Skinner está dizendo é que não, a gente pode, de forma intencional, articular o que está fora com o que está dentro, o que está dentro com o que está fora. Ou seja, a gente vai falar aqui de interdependência entre o que está dentro e o que está fora, e não apenas olhar para o que está dentro. Então aqui a gente já tem uma ruptura entre o pensamento skinneriano e o neodarwinismo, que filia as ideias do Skinner atuais, o que filia o behaviorismo radical ao neolamarquismo. Bem, se o behaviorismo radical ele não bate com o neodarwinismo, de onde foi que o Skinner inventou de inicialmente se filiar ao neodarwinismo? Bem, o pessoal que estuda a literatura dele, a obra dele, tem uma hipótese, né, e que em alguns momentos ele valida essa hipótese, de que ele tinha muito medo da ideia de um planejador internalista. Deixa eu explicar o que é essa história do planejador internalista. É a ideia de que tudo o que a gente faz em termos de comportamento é originado por um planejador interno, algum ser, alguma entidade, alguma coisa dentro da cabeça da gente seria explicação única e suficiente para aquilo que a gente faz. Vou falar de uma forma bem popular. É a ideia de que eu faço o que eu faço somente porque eu quero. Somente eu querer seria explicação suficiente, explicação única de por que eu faço o que eu faço. Então Skinner entendia esse tipo de explicação como reducionista. Por que essa história do eu faço o que eu faço porque eu quero é reducionista? Porque aí você está negligenciando cultura, você está negligenciando história de vida, você está negligenciando o contexto em que a pessoa está vivendo. Por que você está tomando sorvete? Porque eu quero. Tá, se isso é suficiente para explicar, você está ignorando todos esses outros elementos que eu falei. Nós somos seres fruto de uma seleção natural em que o açúcar do sorvete é extremamente energético e favorece a sobrevivência da gente, a reprodução e a gente viver a vida. Tem muita energia no açúcar. Tem uma vantagem a gente consumir açúcar e a gente já nasceu nível, né? Ou seja, sentindo prazer. Uma capacidade de sentir prazer ao ingerir açúcar. Também, o sorvete ele é fruto de uma produção histórica gastronômica. Ele não foi inventado por geração espontânea, ele não existe espontaneamente na natureza, ele é fruto de toda uma história cultural gastronômica de um povo. Então, você simplesmente dizer que o sujeito toma sorvete porque quer e pronto, é muito reducionista. Então, Skinner morria de medo, ele se preocupava muito com essas explicações internalistas que vêm a partir da ideia da vontade. Né? Eu faço o que eu faço porque eu tenho vontade, acabou. Eu faço o que eu faço porque eu quis. Eu faço o que eu faço simplesmente porque eu fiz. E o Skinner vê isso como um reducionismo. Então, preocupado com a ideia de um planejador interno, né, seja para questões culturais ou questões da história de vida individual, o Skinner desviava de qualquer teoria que parecesse remeter a uma explicação internalista. Ele desviava, ele evitava, ele ficava muito preocupado com explicações internalistas, por entender que explicações internalistas seriam reducionistas, deixariam de lado outros níveis históricos de análise para a gente compreender o comportamento humano. Mas o neolamarquismo, ele não tem esse elemento do planejador interno, né? Ele não tem essa coisa de que só o planejador interno seria explicação suficiente. Ele entende que é possível a intencionalidade, ou seja, é possível a gente ter planejado algo, mas esse planejado algo não vem por geração espontânea, ele não vem do nada. Então esse receio do Skinner ele era desnecessário com relação ao neolamarquismo. Vamos apresentar um outro contraponto, né, um outro contraponto entre as ideias do neodarwinismo, do neolamarquismo e aí influenciando a questão do modelo skinneriano do comportamento de maneira direta. O neodarwinismo ele é pré-formacionista. O que é que quer dizer pré-formacionista? A gente chama de pré-formacionista um sistema em que nas suas condições originais, nas suas condições de origem, lá no comecinho do sistema, tudo que você precisa para entender o desenrolar histórico daquele sistema já estava presente lá no começo. Ou seja, se você olha para o começo histórico, para o primeiro momento histórico e conhece todos os elementos, todos os processos ali do comecinho, o desenrolar, o que vai ocorrer no desenvolvimento desse sistema é totalmente previsível. Você já sabe o que é que pode acontecer ali, uma vez que você tem
a leitura de todas as condições iniciais daquele sistema. Isso é o que se chama de pré-formacionismo. O neodarwinismo ele é pré-formacionista. Se você já sabe quais são todos os genes que tem ali naquele corpo, naquele organismo desde o começo, você já sabe para onde é que a coisa vai desenrolar. E o interacionismo skinneriano diz que não dá, porque a depender do que vai ocorrer na história de vida, a depender das mudanças no ambiente induzidas às vezes pelo próprio organismo ou por outros organismos, a depender de uma série de outros elementos que são externos às condições iniciais do sistema, o desenrolar, o desenvolvimento, a história muda. Então não tem como o behaviorismo radical skinneriano ser pré-formacionista, por entender que, olha, o que vai acontecer lá fora é importante também. E o que vai acontecer na interação desse sujeito com o que está lá fora e no que ele fizer é importante também para a gente entender o desenrolar da história. Segundo Lopes e Laurent, trata-se, portanto, de recusar as teses tanto do agente iniciador, que é um modelo internalista, quanto do ambiente iniciador, em favor de um relacionismo, um interacionismo, no qual a relação entre organismo executor e ambiente selecionador seria o ponto de partida para a construção da narrativa evolutiva. Novamente, nós temos uma filiação aqui das ideias do Skinner com o neolamarquismo. E é isso, gente. Obrigado por terem ficado até aqui. Acompanhem o texto e vamos aguardar até a próxima aula. Um abraço, tchau.